Bem, pessoal, o Fernando iniciou a gravação, tá? Como eu disse, são 3 reuniões nesse ano letivo. Hoje, a nossa primeira reunião. Em junho, a nossa segunda reunião. E em setembro, né, a nossa terceira reunião. A Tatiane está aqui, ela vai nos ajudar no decorrer da reunião. Ela está no setor há mais de um ano. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem interromper, perguntar. Nesse momento, eu não consigo visualizar o chat, então a Tatiane vai ficar aí para orientá-los caso vocês escrevam alguma pergunta lá. No entanto, podem ficar à vontade para perguntar, porque aqui também depois vocês receberão a gravação e podem relembrar todos os trechos e ter acesso à dúvida do colega, enfim, tá? Vamos iniciar. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho do estágio na formação profissional de vocês. O seguinte, os estágios, eles vão submeter vocês a tarefas diversificadas e específicas, né, que são necessárias para o preparo profissional. Então, o que acontece? A função do estágio é prepará-los para o trabalho e permitir que vocês tenham um contato direto com a área de formação, tá? Com o estágio profissional, vocês vão adquirir experiência, né, para atuar lá no mercado de trabalho. Por isso que é muito importante que o estágio esteja diretamente ligado à área de formação de vocês, tá? Só um minutinho aqui. Então, pessoal, do ingresso, né? Para vocês iniciarem o estágio, é muito importante que vocês tenham cumprido 50% da carga horária total do curso, prevista no projeto pedagógico do curso. Lá no PPC, eu acredito que vocês já tenham tido acesso a esse documento, lá no ano passado ainda, talvez o coordenador do curso já tenha encaminhado esse ano novamente. Então, é importante que vocês tenham cumprido 50%. Quando que vocês vão completar os 50% da carga horária total do curso? Mais especificamente, agora, no meio do ano. No dia 19 de julho, vocês estarão aptos a iniciar o estágio curricular. Não antes que isso. Por quê? As nossas férias do meio do ano, ela vai ter início exatamente no dia 19 de julho. Tá? Então, até o dia 16 de julho, vocês estão impedidos de iniciar o estágio. Um minutinho que eu tô com problema para passar os slides aqui. E para esse ingresso, é muito importante, conforme a instrução normativa 007, que todos os trâmites documentais tenham sido realizados por parte do aluno e por parte da coordenação de estágio também, tá? Então, funciona assim. Daqui a pouco eu vou apresentar uma série de documentos que vocês precisam preencher, tá? Para poder iniciar o estágio. Antes de cumprir com todas as etapas, enviar para a coordenação de estágio, vocês não podem iniciar a prática. Caso isso aconteça, não será permitida a contabilização das horas estagiadas para a obtenção lá dos documentos de comprovação do estágio. Aqui, pessoal, eu trouxe o artigo 20 do aluno estagiário. Essa parte, eu fiz questão de trazer ela completa, lá da portaria número 53, de 3 de abril de 2017. Essa portaria, pessoal, ela regulamenta
todas as atividades referentes ao estágio curricular obrigatório. Então, além do projeto pedagógico de curso, do PPC ali, vocês precisam ter conhecimento dessa portaria, dessa normativa, tá? Porque nós vamos, todas as nossas ações serão baseadas nessa portaria, ela que detalha todas as etapas que precisam ser cumpridas aí, tá? Aqui eu trouxe para vocês o que compete a vocês enquanto estagiários, mas eu ressalto que lá tem os direitos e os deveres dos estagiários, do departamento de ensino, da coordenação de estágio, do supervisor, do orientador, e não só a parte referente aos alunos, aos estagiários. É uma via de mão dupla, né? Então, do mesmo jeito que nós temos direitos e deveres, vocês também possuem direitos, mas possuem deveres para que a gente consiga aí percorrer todo esse processo do estágio, tá? Então, aqui, pessoal, esse inciso 1 aqui, ele traz que um dos deveres do aluno estagiário é entregar, né, no caso agora, enviar à coordenação de estágio o termo de autorização de pais ou responsáveis, isso no caso do aluno menor de idade, eu acredito que seja a maioria aqui nessa reunião hoje, né? Então, para iniciar o estágio, vocês precisam entregar esse termo de autorização dos pais, vocês precisam enviar a ficha cadastro, e vocês precisam enviar também cópias do RG, aqui não está, RG, CPF, e o comprovante de endereço. Daqui a pouco nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso, tá? Vocês precisam encaminhar também. Nessa ficha cadastro, daqui a pouco eu vou projetar ela aqui, vocês precisam preencher ela com todas as informações da empresa, para que a gente possa, para que a coordenação de estágio possa elaborar o termo de compromisso, tá? No inciso 2, nós temos aqui, firmar com a entidade concedente o termo de compromisso. Quando nós entregarmos para vocês o termo de compromisso, vocês vão ir até a empresa, colher a assinatura do representante e depois vocês vão encaminhar novamente para nós, no estágio, esse termo de compromisso. Tati, caso você observe ou lembre de alguma informação importante, tá? Você pode, por gentileza, colaborar comigo, tá? O inciso 3, vocês precisam apresentar o plano de estágio ao professor orientador. Esse plano de estágio, eu vou mostrar ele para vocês aqui também. Antes de iniciar a prática, vocês vão sentar com o supervisor, vão elaborar esse plano de estágio, e depois vocês vão apresentar esse plano ao professor orientador. 4, entregar o plano de estágio junto com o termo de compromisso. Após vocês preencherem o plano de estágio, apresentar ao orientador, vocês vão enviar para a coordenação de estágio o termo de compromisso que nós entregamos, e vocês escolheram a assinatura do representante da empresa, junto com esse plano de estágio, tá? Outra coisa importante, pessoal, é que vocês precisam respeitar e cumprir todas as cláusulas constantes ali no termo de compromisso. Então, quando nós entregarmos esse termo, é muito importante que vocês façam a leitura e fiquem cientes de tudo que consta ali, de tudo que está escrito, porque vocês precisam respeitar e cumprir, tá? Vocês precisam também acatar as normas da entidade concedente, ou seja, vocês precisam acatar as normas da empresa que vocês vão estagiar, tá? Toda empresa tem as suas normas. Tatiane, você está falando? Não estou conseguindo ouvir, Tati. Então, pessoal, vocês precisam acatar todas as normas que estão ali, tá? 7, inciso 7, vocês vão
Essa parte agora, pessoal, a ficha de acompanhamento e esses documentos aqui para frente, eu vou apresentar rapidamente, porque vocês vão utilizar esses documentos, a ficha de acompanhamento, vocês ainda vão iniciar ali, vão utilizar logo que vocês iniciarem o estágio. Por quê? Essa ficha de acompanhamento, vocês podem imprimir uma via ali e todos os dias anotar nela, as atividades que vocês desenvolveram ali no dia, naquele dia que vocês estagiaram na empresa. Por quê? Porque lá no final vocês vão ter que digitar isso, colher a assinatura, assinar e juntar com o relatório de estágio. Tá? 8, vocês vão elaborar ao término, quando vocês concluírem a parte prática, vocês vão elaborar o estágio, o relatório final, né? O relatório de estágio. Esse relatório, ele vai passar por um orientador, vocês vão fazer ele em conjunto com o supervisor, que lá na empresa vai ter o supervisor, a pessoa que vai acompanhar vocês ali durante todo o processo, e o professor orientador aqui no campus, que vai também seguir com vocês aí durante todo o estágio. Vocês vão ter que emitir a autoavaliação do estagiário quando vocês fizerem esse relatório, né? Oi? Ok, vamos lá. Então, vocês vão ter que emitir a autoavaliação do estagiário. Não estou conseguindo ouvir, Tati. Em seguida, outra coisa que é muito importante, gente, qualquer problema, qualquer situação anormal que aconteça durante o estágio, vocês precisam informar imediatamente o departamento de ensino e a coordenação de estágio, tá? Qualquer situação que fuja ao dia a dia ali, qualquer anormalidade, vocês podem entrar em contato com a coordenação de estágio para poder informar sobre a situação. E por último, uma das últimas, um dos últimos incisos aqui é submeter ao departamento de ensino e à coordenação de estágio o pedido de encerramento do estágio. Aqui, pessoal, eu aproveito o gancho para informar que, a partir do momento que vocês encaminharem os documentos, a ficha cadastro, os documentos necessários para iniciar ali a parte prática, para iniciar o estágio, é muito importante que, caso haja alguma situação que vocês precisem encerrar o estágio naquela empresa, vocês precisam imediatamente informar o setor, vocês não podem simplesmente mudar o local de estágio sem seguir todo o protocolo, sem informar o estágio, sem a gente firmar outro termo de compromisso. Então, assim, é muito importante que a gente saiba e acompanhe todos esses passos, tá? Então, de forma alguma, é permitido que vocês mudem o local de estágio sem informar o setor e sem a gente firmar um outro termo de compromisso. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Eu não consigo visualizar o chat aí, eu não sei se vocês fizeram alguma pergunta, se a Tatiane conseguiu responder. Podemos prosseguir? Caso a gente finalize um estágio, assim, por exemplo, no meio do estágio, e aí a gente vai ter que fazer, recomeçar o relatório todo novamente, ou vai poder utilizar os dias que ficou nessa empresa? Isiane, né? Eu não consegui ouvir a fala toda, cortou. Você pode repetir, por gentileza? Tá dando para escutar? Agora sim. Tá. Então, a pergunta foi assim. Tá desligando meu microfone, não sei por quê. Aí tá cortando. Uhum. Pode tentar, por gentileza? Caso a gente finalize o estágio, assim, tipo, a gente vai lá e emite esse
notifica a coordenação que a gente cancelou o estágio nessa empresa. Beleza, finaliza. Aí vai querer começar o estágio em outra empresa. A gente não vai poder usar os dias que ficou nessa empresa, que a gente cancelou, ou vai continuar o estágio tudo junto? Vai poder utilizar esses dias? Compreendi. Não, você pode utilizar, sim, desde que você informe a coordenação antes de mudar o local de estágio, tá? Você vai informar a coordenação, nós vamos emitir um outro termo de compromisso na empresa escolhida e você não vai perder os dias que você estagiou, as horas que você já cumpriu. Mais alguma dúvida, pessoal? No caso, você faz estágio numa empresa no segundo ano, você continua o estágio na mesma empresa no terceiro ano também, ou você você tem que trocar de empresa? Não. Olha, o ideal é que vocês iniciem e concluam o estágio na mesma empresa, tá? Isso é o ideal. Vocês escolheram a empresa ali agora, né? Nos próximos dias, nas férias vocês vão iniciar o estágio e o ideal é que vocês cumpram toda a carga horária na mesma empresa. No caso da pandemia, a gente vai estudar só nas férias ou todos os dias? Desculpa, a pergunta é se vocês vão estagiar lá na empresa só nas férias ou durante o período letivo? Isso. Aguarda só um minutinho que eu já vou explicar para vocês e você vai ter essa resposta. Inclusive, eu vou fazer uma sugestão aqui que eu aconselho que todos sigam, tá? Daqui a pouquinho a gente trata disso. Mais alguma pergunta? Em relação... Tá dando para me escutar? Sim. Quer ver? Eu vou falar agora, dá licença, João. Tá. Não, pode falar. Tá, já vou falar. Eu gostaria de saber, em relação a esses documentos que são requeridos. A senhora estava explicando sobre os documentos de emissão, alguma coisa do gênero. Eu gostaria de saber como que a gente vai encaminhar esses documentos, essas coisas, para que a gente tenha acesso. Já tem um passo a passo, nós vamos chegar lá logo, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês todas essas informações. O João? Então, queria perguntar o seguinte, por exemplo, o meu pai, ele é dono de uma empresa. Aí, no caso, eu queria saber se eu poderia estagiar estagiar na empresa dele ou não poderia pelo fato de ser pai, parente, alguma coisa do tipo. Olha só, é justamente o que nós vamos falar agora, do local de realização do estágio. Pessoal, o estágio, ele vai ser ofertado por pessoa jurídica de direito privado, né, alguma empresa. Tá me ouvindo? Tatiane? Tá me ouvindo, Patrick? Agora sim, Fernando, bem baixinho, mas estou conseguindo ouvir. Tá, pega só um pouquinho. Só fazer só um minuto. Pessoal, só um minutinho pra gente. Tá ouvindo bem? Tá chiando, Fernando, mas consigo ouvir, mas não tá bom, não. Melhorou agora? Melhor agora? Um pouco melhor, mas tá chiando ainda. Aqui a dele é muito alta. Tá me ouvindo bem agora? Aqui a dele é muito alta. Consigo ouvir, mas tá chiando, bem ruim. E agora? Tá me ouvindo bem? Do mesmo jeito. Tá bom, pode responder o aluno, por gentileza. Tá, ok. Então, pessoal, vocês podem estagiar em uma empresa de direito privado, né? Que aí vai ser uma empresa, ou em órgãos da administração pública, tá? Então, assim, ou com profissionais liberais de nível superior, desde que estejam registrados nos conselhos de fiscalização profissional. Então, assim, pegando o gancho da pergunta do João, por exemplo, se
é uma empresa. O que nós precisamos analisar? Se ela tem CNPJ, vamos supor que seja uma fazenda, um sítio, se tem uma inscrição estadual, se é um profissional liberal, mas ainda assim nós precisamos verificar essas informações, tá? Não basta, vamos supor, que vocês cheguem e falem, olha, eu quero estagiar no sítio do meu pai, ou no sítio do meu tio, não é o suficiente. Nós precisamos ver se essa empresa, se ela está, esse sítio, essa fazenda, enfim, se ela está devidamente inscrita nos órgãos competentes. Então, é muito importante a gente verificar isso. E outro ponto importante que nós vamos falar daqui a pouco é sobre ter alguém nesse local de estágio que possa... Só um minutinho, que possa acompanhar e supervisionar o estágio de vocês. Certo? Então, essas informações, elas são muito importantes. Tatiane, você consegue ouvir? Consegue falar? Oi. Oi. Tá me ouvindo, Patrícia? Ah, perfeito, agora, sim. Por gentileza, eu peço que você vá acompanhando e me ajude, porque, assim, pessoal, eu ingressei agora há uma semana, tá? A Tatiane, ela tem toda uma experiência já no setor, ela está ali há 1 ano, então ela pode contribuir muito aqui, tá? Então, Tati, se você observar que eu deixei passar algum detalhe, por gentileza, complementa, tá? Tá, ok. Eu peço desculpa porque eu tive um problema com áudio, mas agora tá tudo certo. Perfeito, obrigada. Pessoal, ficou claro essa questão da empresa, do local que vocês podem estagiar, da importância de ter um CNPJ, de ter uma inscrição estadual, ou de estar, se for registrada no nome de uma pessoa física, mas é preciso que tenha esse registro junto aos órgãos competentes, tá? Aqui, já junto com essa fala sobre a empresa, nós temos a informação sobre o supervisor do estágio. Gente, esse supervisor, ele precisa ser formado na área, né? Ou ele precisa ter uma experiência profissional. Por quê? Se vocês vão estagiar e a função principal do estágio é prepará-los para o trabalho, para que vocês adquiram experiência na área de formação, é necessário também que alguém da área acompanhe, para poder orientá-los durante todo o decorrer e para que, de fato, vocês concluam o estágio de vocês tendo contato com atividades da área, atuando especificamente ali em atividades que vocês vão desenvolver quando ingressarem no mercado de trabalho, tá? Agora, pessoal, caso tenham alguma dúvida sobre isso que nós falamos, vocês podem perguntar, podem anotar também, ou podem digitar aí no chat que a Tatiane vai nos ajudar, tá? Vocês que estão agora nos segundos anos, considerando algumas dificuldades, né, dos anos anteriores e sabendo da importância de uma ajuda que vocês precisam ter nesse início, nós elaboramos um cronograma. Eu acredito que alguns de vocês já tenham até já visto com alguma empresa para poder estagiar, já tenham iniciado esses trabalhos, mas nós achamos interessante constar essas informações no calendário. Tá? Então, nós fizemos um cronograma. Qual é o primeiro passo? Primeiro, vocês precisam... Tem alguém com o microfone ligado aí, pessoal? Por gentileza, observem. Primeiro, vocês precisam procurar e definir a empresa que vocês vão estagiar, e, na sequência, vocês já precisam fazer a escolha do professor orientador. O prazo estipulado, ele está do dia 3 de maio ao dia 4 de junho, tá? Então, esse é o período
para vocês começarem a articular, a ver a empresa, a buscar. E é muito importante que vocês façam esse movimento, que vocês tenham essa iniciativa, né? Porque no futuro, ano que vem, aí final do ano que vem, vocês sairão da instituição com um curso técnico, aptos a ingressar no mercado de trabalho. Então, no período de 3/5 a 4/6, vocês vão iniciar essa definição da empresa, que vocês vão estagiar, e a escolha do professor orientador. Hoje nós vamos encaminhar para o e-mail de vocês, no máximo até amanhã, uma relação com o nome de todos os professores orientadores, tá? Para poder auxiliá-los nessa escolha. E a empresa, nós temos uma relação no site da instituição, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também. O segundo passo, pessoal. O segundo passo é enviar a ficha cadastro devidamente preenchida, assinada, enviar o termo de autorização dos pais e, junto com esses 2 documentos, vocês vão enviar para o e-mail da coordenação de estágio cópia do RG, do CPF e do comprovante de endereço. Tá? Todos esses documentos estão lá no site do Instituto, já eu apresento eles para vocês. Tá? Então, primeiro passo, procure definição da empresa para estagiar, procura do orientador na instituição para seguir esse processo aí com vocês. Segundo passo, envio da ficha cadastro, o termo de autorização dos pais e cópia do RG, do CPF e do comprovante de endereço. Terceiro passo, depois que vocês encaminharem a ficha cadastro, o termo de autorizações, o termo de autorização dos pais e esses documentos, a coordenação vai elaborar o termo de compromisso, tá? O termo de compromisso que vocês vão firmar lá na empresa. Nós vamos encaminhar para o e-mail de vocês vão imprimir esse termo, vão coletar a assinatura do representante da empresa, tá? Vão elaborar o plano de estágio junto com o supervisor, né? A pessoa que vai supervisionar a atividade de vocês lá na empresa e vão enviar. Pegou a assinatura no termo de compromisso, elaborou o plano de estágio, depois que tiver tudo pronto, com todas as assinaturas, né, que tem que ser assinado por vocês, no caso do plano de estágio, vocês vão assinar, o supervisor de vocês lá na empresa, e também o professor orientador. Com tudo isso, vocês vão digitalizar e encaminhar para o e-mail da coordenação. Esse prazo, pessoal, para que vocês enviem esses documentos, vai ser do dia 7. Oi? Lembrando que o termo de compromisso, quando eles receberem, eles devem imprimir em 3 vias. É muito importante, porque quando eles forem entregar a via deles na coordenação, por enquanto não, né? Mas quando eles voltar ao presencial, eles forem entregar, é importante que fique uma via na empresa, uma via com o aluno e uma via ele entrega aqui na coordenação. Porque caso aconteça da via da empresa ou do aluno, extravia, a gente sempre tem uma outra via disponível. Então é importante eles imprimirem 3 vias. E geralmente a empresa, ela sempre pede o termo de compromisso, né? Porque vai que chega uma fiscalização, alguma coisa, ele tem como comprovar que o aluno, que aquela pessoa que está lá é um estagiário, não gerando vínculo empregático com a empresa, né? É bom falar isso para eles, que são 3 vias que eles têm que imprimir o termo de compromisso. Isso, perfeito, Tati, obrigada. Então, pessoal, como a Tatiane disse, vocês precisam... Pode falar, Eduardo. Não? Então, pessoal, é muito importante imprimir as 3 vias. Nesse primeiro momento, vocês coletem a assinatura, guardem com vocês vão digitalizar e encaminhar por e-mail. Quando voltar o atendimento presencial, aí vocês vão ter que entregar a via da coordenação, lembrando que a via da empresa vocês já vão deixar lá. Depois de todas as assinaturas constantes no documento, né, vocês já deixam uma via na empresa, guardem as outras 2 com vocês, vocês digitalizem e encaminhem para o e-mail. Quando voltar o atendimento presencial, vocês vão entregar essa via impressa lá na coordenação de estágio. Cumpridas essas 3 etapas,
Pronto. O quarto passo, pessoal, é iniciar o estágio, a parte prática mesmo, e vocês podem fazer isso a partir do dia 19/7, que é o nosso período de férias, o nosso primeiro dia de férias do meio do ano. Antes disso, vocês não podem iniciar o estágio. E outra coisa importante, caso vocês não cumpram as etapas anteriores, vocês também não podem iniciar a parte prática. Então, só é possível iniciar a prática no dia 19/7, se vocês entregarem todos os documentos cumprirem o primeiro passo, o segundo passo e o terceiro passo, certo? Aqui, pessoal, como enviar os documentos, né? Nesse primeiro momento, vocês vão acessar o site do IFMT, né, do Campus Juína, esse site constante aqui, tá? Vocês vão baixar os arquivos. Quais arquivos? Nesse primeiro momento, apenas a ficha cadastro, o termo de autorização dos pais ou responsáveis e o plano de estágio. São os 3 arquivos lá de todos que nós temos no site. Vocês vão baixar esses 3, vocês vão salvar no computador, no celular de vocês, vão preencher, tá? Não imprimam para preencher à mão. Eu preciso que vocês digitem, tá? Vocês vão salvar no dispositivo de vocês, vão digitar todas as informações. Após isso, vocês vão imprimir esses documentos. Imprimiu, os documentos que vocês precisarem assinar, vocês vão assinar. Em seguida, vão coletar todas as assinaturas, seja do representante da empresa, do supervisor, do orientador. Depois que vocês pegarem todas as assinaturas, vocês vão digitalizar. Vocês vão escanear esses documentos, todos em um arquivo único e no formato PDF, tá? É muito importante, não fotografem, não. Nós precisamos que vocês digitalizem em formato PDF e encaminhem em um único arquivo para o e-mail da coordenação, tá? Esse e-mail aqui. É muito importante que todos os documentos sejam enviados apenas para esse e-mail, tá? Eu sei que alguns de vocês já têm o meu e-mail, podem ter o e-mail da Tatiane, mas os documentos, as dúvidas, tudo que for referente ao estágio, é importante que vocês encaminhem para o e-mail da coordenação, tá? Porque aqui fica mais fácil para a gente fazer o acompanhamento e responder vocês. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Vocês vão enviar esses documentos para a gente preencher via WhatsApp ou vocês vão mandar no nosso e-mail mesmo, o documento para a gente imprimir? Não, vocês vão acessar o site do IFMT Campus Juína. Eu já vou projetar ele aqui. Vocês vão acessar o site e vão baixar esses arquivos de lá, tá? Deixa eu verificar se é o nosso próximo slide. Isso, olha só, é o nosso próximo slide já. Vocês vão acessar esse site aqui, jna.ifmt.edu.br. Lá, pessoal, tem a aba estágio. Vocês vão clicar. Em seguida, vocês vão visualizar todos esses documentos aqui. Aproveitando que eu estou projetando essa tela, eu quero falar para vocês que a coordenação de estágio inseriu lá um passo a passo para começar e concluir o estágio. Pessoal, é muito importante que vocês façam a leitura desse passo a passo. Aqui tem praticamente todas as informações que vocês precisam para poder entender como funciona todo o processo, desde o início, desde a procura da empresa, todas as informações até a conclusão. Outro documento importante, pessoal, que eu trouxe trechos aqui para vocês, é a Portaria 53. Eu sugiro que vocês reservem um tempinho aí, leiam essa portaria, porque ela normatiza, ela regulamenta, como eu disse anteriormente, todos os procedimentos do estágio, tá? E daqui, vocês vão imprimir, nessa primeira etapa, vocês vão salvar no dispositivo de vocês a ficha de cadastro, o termo de autorização dos pais e o plano de estágio. São esses 3 arquivos aqui, olha, que vocês vão salvar de início para imprimir, para preencher, digitar, depois imprimir, coletar as assinaturas e encaminhar para nós, tá?
Aqui, pessoal, esse vídeo orientativo, nesse primeiro momento, vocês não precisam assistir, porque ele já é um vídeo que a professora Ademária elaborou, orientando sobre como elaborar o relatório de estágio. Mas eu trouxe essa página aqui, porque aqui nós temos uma relação de empresas já que vocês podem estagiar. São empresas que já possuem acordo de cooperação com o Instituto. Inclusive, acredito que até amanhã a gente vai substituir essa planilha, ela estará com a última atualização no site, tá? Então, vocês podem consultar aqui só que é o seguinte, não fica restrita a essas empresas. Caso vocês escolham ou definam uma outra empresa para estagiar, o primeiro passo é vocês encaminhar a informação para nós, né? Vocês foram lá, conversaram com o representante da empresa, vocês encaminham para nós. Se o Instituto não tiver um acordo de cooperação técnica, nós vamos entrar em contato com essa empresa e vamos firmar esse acordo, tá? Mas é muito importante que primeiro vocês entrem em contato, conversem com o representante da empresa, após eles aceitarem vocês como estagiários, aí vocês vêm até nós e informem, né, ali por e-mail mesmo, informem que a empresa escolhida, que nós vamos verificar se temos acordo ou não. Se vocês não visualizarem a empresa escolhida aqui nessa relação, é porque nós ainda não temos o acordo, mas após vocês nos informarem, nós vamos procurar fazer esse acordo de cooperação técnica, tá? Oi. Relacionado ao acordo de cooperação, digamos que essa empresa, igual você falou lá atrás, né, ela esteja enquadrada nos pré-requisitos, aí o aluno, ou ele preenche aquela ficha cadastro, né, assim, primeiramente, igual você falou, ele comunica a coordenação de estágio, e aí a gente vai conversar com o aluno, ver se a empresa se ele acha que a gente tem que ter um primeiro contato, né? E aí a gente vai mandar, e se o aluno, se caso ele quer que se ele acha que a empresa tem que ter um contato com a coordenação de estágio, a gente entra em contato, manda uma outra ficha de cadastro só da empresa. Aí a gente faz o acordo de cooperação, porque, igual você falou, nenhum aluno pode entrar no estágio em uma empresa sem que esteja acordado com a instituição. Eles têm que ter, é muito importante o aluno, se não tiver o nome na lista, é muito importante o aluno primeiro perguntar aqui na coordenação de estágio para ver se essa empresa tem acordo. Se não tiver, aí a gente faz esse contato, ou o aluno preenche os dados da empresa e manda para a gente fazer o acordo de cooperação antes da gente fazer o termo de compromisso. Uhum. Perfeito, Tati. Pessoal, deixa eu tentar projetar aqui para vocês visualizarem. Todos estão visualizando a página do IF? Sim. Aqui, sim. Pessoal, a página inicial, jna.ifmt.edu.br/início, né? Nós temos aqui a aba estágio. Vocês vão clicar aqui em coordenação de estágio. As informações do site não estão atualizadas referente à coordenação, esse telefone, vocês sabem que nós não estamos com atendimento presencial, então o contato é mesmo pelo e-mail da coordenação, tá? Descendo aqui, olha, vocês vão ter acesso a todos os documentos para o estágio. Esse primeiro aqui é o passo a passo que nós conversamos sobre, que eu falei rapidinho. Vou só abrir ele aqui para vocês. Aqui tem todas as informações, olha. Pessoal, é um documento bem enxuto, são 5 páginas, vale a pena vocês dedicarem um tempinho para fazer a leitura desse passo a passo. Olha, primeiro passo, segundo passo, tem todas as informações, terceiro passo. Esse passo a passo combinado com esses slides que nós estamos trabalhando hoje, vocês já têm, assim, praticamente todas as informações necessárias para poder iniciar o estágio ali. É bem sucinto, podem fazer a leitura, tá? Eu aconselho a fazer o mais breve possível. Olha, é um documento bem enxuto. Nós não vamos trabalhar ele aqui agora, nesse momento, tá?
nós temos a portaria. A portaria, gente, que normatiza o regulamento de estágio, ela é um pouquinho mais extensa. Eu trouxe alguns trechos. Ela é um pouco mais extensa, porque aqui ela tem todos os anexos, inclusive os anexos que são utilizados apenas pela coordenação de estágio, com termos de cooperação técnica. Então, assim, é importante também que vocês destinem um tempinho para ler aqui. Eu sugiro que vocês façam a leitura com mais atenção. Num primeiro momento, os campos da concedente, que é a empresa, tá? Sobre as atribuições e as responsabilidades do aluno estagiário, do supervisor, do orientador e da coordenação de estágio, tá? Combinado com o passo a passo, vocês já têm aí documentos necessários para poder iniciar todo o processo. Aqui, pessoal, vamos focar aqui. Por quê? O segundo passo, né, depois que vocês definiram a empresa ali, vocês vão vir aqui, ó, ficha de cadastro para estágio supervisionado. Abriu a página aqui, vocês vão vir nessa setinha e vão fazer o download. Vão salvar no dispositivo de vocês. Aqui, abriu o arquivo. Pessoal, eu estou tentando repetir várias vezes algumas informações, porque é muito importante que vocês fiquem bem atentos, tá? Para que a gente consiga preencher os documentos corretamente, adequadamente, para que não haja nenhum problema no momento da coordenação elaborar o termo de compromisso, tá? Abrindo aqui, ó, o nome do aluno, vocês vão apagar essa linha aqui, tá? Vocês podem apagar. E vocês vão digitar o nome de vocês ali, o nome completo, tá? Vocês vão colocar o curso de vocês, apagou. Eu não vou preencher todas as informações aqui, olha, vocês vão colocar o curso. Vamos pegar aqui agropecuária. Vamos apagar aqui, vamos colocar todas as informações certinho. Técnico em agropecuária, a turma, vocês vão colocar o início, a data, tá? Vocês precisam se atentar com essa data aqui também, por quê? Quando que vocês poderão iniciar o estágio, né? É uma data bem importante, a previsão de término. Eu preciso que vocês coloquem documento de identidade, pessoal, muita atenção, CPF, para não errar os números. Eu preciso que vocês tenham o maior cuidado no momento de preencher esse documento. Data de nascimento aqui, olha, vocês precisam preencher, que a gente possa elaborar o quanto antes o termo de compromisso de vocês. Então, é muito importante que os telefones estejam corretos. Oi? Não é a outra. Pessoal, tem gente com o microfone ligado aí, tá? É mais largo, mas... Não, não sei. É que perguntou uma... Então, pessoal, vamos lá. E-mail completo. Aqui é muito importante, dados da empresa também. É muito importante que vocês coloquem todas as informações, coloquem o nome completo, razão social e o nome fantasia. Tá? Tatiane, você que teve mais contato com os termos de compromisso, você pode citar um exemplo aqui rapidamente de uma empresa, nome, fantasia e razão social? Coloca aí Hermes Petri, razão social. Isso. Hermes Petri LTDA, né, limitada, ME, por exemplo. Os estágios começam e medicina a gente tem que começar o tempo. Hermes Petri. Isso, Hermes Petri Eles vão mandar um e-mail até amanhã pra gente. E eu tenho que fazer assim, tudo. E o nome fantasia? Você tem acesso?
Oi. Oi. Francisco José tá com o microfone ligado. Agora ele desligou, mas tá ligando toda hora o microfone. Se ele puder prestar um pouquinho de atenção. Aí coloca Campo e Lavoura. Então, pessoal, observaram? Então, vocês vão colocar aqui a razão social, o nome fantasia, o CNPJ da empresa, a inscrição estadual ou CPF, onde a empresa está registrada. É muito importante, tá? Que vocês assinalem, vamos supor que seja o CNPJ, vocês vão assinalar aqui e vão colocar o número certinho do CNPJ. Todos os números, do jeitinho que está lá nos documentos oficiais da empresa. Outra coisa muito importante é o endereço. Pessoal, todas as informações, sabe? Todos os campos que estão aqui precisam ser preenchidos, tá? É claro que se a empresa não tem uma caixa postal, vocês não vão precisar colocar. Mas se a empresa possui, nós precisamos que vocês coloquem todas as informações. Olha, do representante legal. O representante legal pode ser que aconteça de ser o supervisor de vocês também. Mas muitas vezes não é a mesma pessoa. Então, vocês vão perguntar quem é o representante legal pela empresa, e vocês vão escrever aqui. Vamos supor que seja o senhor Hermes. Eu não tenho acesso a essa informação, é só um exemplo, mas vocês vão procurar saber o nome do representante legal da empresa. Vão colocar aqui o CPF dele, o RG, o telefone para contato, tá? E vão colocar o e-mail do representante da empresa também. É preciso que vocês tenham muita atenção para preencher todos os campos aqui do documento. Logo em seguida, vocês vão colocar o nome do supervisor, a pessoa que vai acompanhar o desenvolvimento das atividades de vocês durante o estágio, tá? Reforço. Pode ser que o representante da empresa seja o seu supervisor também, mas na maioria dos casos não é. Então, e mesmo que seja, você vai colocar o nome dele aqui novamente, tá? Vocês vão preencher a área de atuação e vocês vão preencher se o estágio vai ser... Pode anotar na primeira semana e você pode anotar na semana que você foi. Ficou um pouco claro para vocês? Aqui vocês vão colocar as atividades que vocês provavelmente irão realizar, e aqui na semana, não tem problema de vocês realizarem mais de uma atividade na mesma semana, isso é normal, né? Isso vai acontecer, então vocês têm que... É importante que vocês marquem as atividades na semana ali também, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar. Tenho. O estágio necessita ser no município de Juína, uma empresa de Juína, ou pode ser de qualquer outro município aqui do Mato Grosso? Olha, pode ser em outro município, não tem problema. Nós temos alunos que estagiam em empresas, ou fazendas, sítios, em Brasnorte, em Colniza, em Juruena, então, assim, não tem problema, tá? A única questão é que se vocês escolherem uma empresa, uma fazenda fora do município de Juína, né, vocês vão precisar fazer no período de férias, que é o que nós vamos indicar e sugerir. Tá? Pode ser em outro município sem problema algum. Lembrando que é preciso que seja uma empresa que tenha o acordo de cooperação com o Instituto. Caso não tenha, vocês precisam nos informar para que todo o procedimento seja feito antes de vocês iniciarem, tá? Podemos prosseguir, então? Bem, prosseguindo, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Nesse primeiro momento, considerando a situação de pandemia, o atendimento presencial não está ocorrendo, então, por hora, vocês vão encaminhar esses documentos conforme orientado
por e-mail, tá? Para o e-mail da coordenação de estágio. Mas quando tudo isso passar, quando nós retomarmos as nossas atividades presenciais, vocês vão ter que imprimir e entregar esses documentos lá na coordenação de estágio. Isso do mesmo jeito nós, por quê? Vocês entregam esses documentos, mas nós também elaboramos documentos ali na coordenação de estágio, né? Alguns nós encaminhamos para vocês, outros ficam salvos ali na pastinha, mas quando tudo isso passar, nós vamos ter que imprimir a nossa parte e vocês precisam entregar os que vocês fizeram também impresso lá na coordenação, tá? Pessoal, só para... Quando for Só pra- impresso, tem que ser preenchido a caneta ou pode ser digitalizado também? Pode ser o digitado, sim, sem problema algum. Tatiane? Por isso que quando vocês, é importante, se vocês puderem, né, antes de vocês iniciar o estágio, organizar uma pastinha, né, para deixar esses documentos todos arquivados, guardados, para não correr o risco de extraviar, não correr o risco de rasurar, porque vocês têm que entregar esses documentos aqui em perfeito estado para a gente. Porque se vocês perderem ou extraviarem algum desses documentos, principalmente o termo de compromisso, infelizmente, com a ausência de qualquer um desses documentos, não é possível a coordenação lançar a aprovação de vocês. Isso é importante que vocês guardem bem para a gente não ter esse problema no futuro, né? Certo. Então, pessoal, sobre a carga horária, né? O curso de agropecuária e meio ambiente tem uma carga horária de 240 horas de estágio e o curso técnico em comércio são 160 horas que o estudante precisa estagiar. Tá. Quantas horas o estudante pode estagiar? Gente, em período letivo, tá? Vocês podem estagiar no máximo 6 horas por dia e no máximo 30 horas por semana. Em período não letivo, vocês podem estagiar no máximo 8 horas por dia e no máximo 40 horas por semana. Exemplo, vocês não podem estagiar, vamos supor que vocês estão em férias, iniciaram o estágio ali nas férias. Vocês podem estagiar de segunda a sexta, 8 horas cada dia. O sábado, na mesma semana, vocês já não podem estagiar, porque vai passar de 40 horas na semana. Caso vocês estagiem no sábado, vocês vão ter que deixar de estagiar na segunda ou em algum outro dia dessa semana. Então, é muito importante, em período de férias, vocês podem estagiar 8 horas por dia, é o máximo, desde que não ultrapasse 40 horas semanais. Caso vocês decidam estagiar em período de aula, em período letivo, o máximo são 6 horas por dia, não pode ultrapassar 30 horas na semana, mas não é possível considerando a carga horária de aula que vocês possuem na semana. Então, se vocês deixarem para estagiar no período de aula, nós temos um complicador aí. Por quê? Vocês podem estagiar apenas na quarta-feira à tarde, quando não tiver nenhuma outra atividade da instituição, como a de hoje, né? Suponhamos que vocês fossem alunos de terceiros anos e estivessem estagiando em período letivo. Hoje seria um dia que vocês não poderiam estagiar, porque vocês deveriam estar aqui na reunião de estágio. Então, em período letivo, só na quarta-feira à tarde, desde que não haja outra atividade na instituição, e no sábado. Então, vocês têm 2 dias na semana ali, só a quarta-feira à tarde, se não houver outra atividade, e no sábado, para poder estagiar em período letivo. Mais um motivo para vocês iniciarem o estágio no período de férias, tá? Aqui, pessoal, eu projetei aqui, eu trouxe o mês de julho para poder explicar melhor para vocês. Suponhamos que vocês decidam, né, cumpram com no dia 16 de julho aqui, vocês vão ter cumprido 50% de toda a carga horária. Dia 16 de julho é o último dia para vocês enviarem para a coordenação o plano de estágio elaborado, correto, com todas as assinaturas e
o termo de compromisso que vocês coletaram a assinatura lá do representante da empresa. Entregou no dia 16 de julho, enviou, vocês estão aptos para iniciar o estágio aqui no dia 19. Vamos fazer uma conta rápida aqui, vejam se vocês conseguem acompanhar. Vamos supor que vocês decidam, vou começar o meu estágio, já preenchi todos os requisitos, enviei toda a documentação, eu vou começar aqui dia 19 de julho. Se vocês estagiarem essas 2 semanas aqui, de segunda a sexta, por exemplo, vocês já vão ter 80 horas de estágio. Olha só, já tem 80 horas de estágio fechada, se vocês estagiarem essas 2 semanas, 8 horas por dia, 5 dias da semana. Aí, que outro período nós temos sem aula? Para aqueles alunos que não ficarem de prova final, o último dia letivo é o dia 9 de dezembro. Então, pessoal, vocês não precisam esperar o dia 20 aqui, que é férias. Aquele aluno que não ficou de prova final, ele já pode estagiar no dia 13. Na semana de 13, perdão, pessoal. Na semana de 13 a 17, vocês podem estagiar. Podem estagiar aqui na semana de 20 a 24, 27 a 31, mas vamos supor que vocês falem, nossa, queremos descansar um pouquinho, queremos passar o Natal, o Ano Novo com a família, muitos estão de fora, enfim. Perfeito, vocês já garantiram 80 horas nas férias de julho, certo? Garantiu 80 horas lá, vocês podem até se permitir voltar a iniciar o estágio aqui, no dia 3 de janeiro, porque aqui nós temos mais 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Por quê? Apesar das férias terminarem aqui no dia 21 de janeiro, o nosso próximo ano letivo vai ter início só no dia 7 de fevereiro. Portanto, essas 2 semanas aqui, que constam como atividade da secretaria, semana pedagógica, não é letivo. Então, vocês podem estagiar tranquilamente. Viram a importância de iniciar o estágio agora, no meio do ano? Vocês garantem 80 horas lá, vamos trabalhar com uma carga horária de 240 horas, que é agropecuária e meio, que é o maior número que nós temos aí de horas para estagiar. Você garantiu 80 horas nas férias de julho. Você vem aqui, mais 2 semanas, mais 80 horas. Mais 2 semanas, fechou as 80 horas. Entendeu? Agora, se vocês não seguirem esse critério, e optarem por estagiar durante o período de aula, o problema vocês podem estagiar na quarta à tarde, se não tiver outra atividade, e no sábado. E no nosso calendário, nós já temos vários sábados letivos. Nesse formato RED, mesmo que a gente não tenha aula presencial, aula no Meet ali, em nenhum momento síncrono, ainda assim, vocês precisam desenvolver todas as atividades de todas as disciplinas. Então, assim, pensando em vocês, no que seria melhor, mais prático, mais adequado, eu aconselho a iniciar o estágio aqui em julho. Vocês podem optar também por descansar uma semana de julho e estagiar uma semana, porque depois, aqui no final, vocês vão ter tempo hábil para fechar essa carga horária de estágio de 240 horas nas férias aqui, dezembro, janeiro e essas 2 semanas de atividades internas que vocês não terão aulas. Então, é muito importante. Outra coisa que surge algumas dúvidas é quanto estagiar nos feriados. Pessoal, se nós estivermos em período letivo, como é aqui, em julho, não é possível. Vamos supor que o dia 8 de julho aqui, 7 de julho, fosse um feriado. Exemplo, vocês não poderiam estagiar, porque nós estaremos, melhor dizendo, em período letivo.
Não é permitido. Mas, se o feriado for no período de férias ou naquele período ali de atividades internas que vocês não possuem aulas, vocês podem estagiar sim, sem problema algum, desde que a empresa esteja funcionando, desde que vocês não ultrapassem as 40 horas semanais, que é o máximo permitido em período de férias, tá? Em períodos não letivos. Compreenderam, pessoal? Tem alguma dúvida aqui? Nenhuma. Oi? Falei nenhuma dúvida. Pra mim, não, né? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Por exemplo, se eu escolher uma empresa que ela tem como trabalho no domingo, e eu quiser estagiar no domingo, eu posso? Olha, eu não sei se já teve algum caso desse na coordenação. Teve, Tatiane? Porque o domingo, pessoal, em período letivo, não. E, assim, eu aconselho a não estagiar no domingo, tá? Mas eu quero ouvir da Tatiane se teve alguma situação dessa já aí no departamento. Quando ele perguntou um período letivo ou período de férias? Então, o período letivo eu já disse que não. E, na realidade, em período letivo é não mesmo, né? Nas Sim, férias até poderia, mas eu particularmente não aconselharia, mas não há nenhum impedimento legal, né? Isso é assim, por exemplo, digamos que o aluno ele vai, eu entrei de férias e vou para fazenda, né? Porque muitas fazendas oferecem alojamentos, os alunos vão para lá. E aí é o dia de vacina no domingo, né? Aí a gente tem que saber, eles têm que ter em mente que a semana começa no domingo, certo? Então, se ele estagiou no domingo, ele não pode estagiar na sexta e nem no sábado, porque são só 5 dias que eles poderão estagiar. No caso, eles iriam estagiar domingo, segunda, terça, quarta e quinta. 5 dias de 8 horas, entendeu? Mas, assim, pode acontecer. Já aconteceu, é raro, mas acontece. Mas a gente tem que ver que não pode extrapolar as 40 horas semanais. Aí, por exemplo, assim, o aluno começa a estagiar na terça-feira. Daí começa em uma terça, por exemplo, né? Daí vai terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Deu 40 horas semanais. De 8 horas, no caso, se fosse 8 horas, né? Certo? Aí, mas ele tá na fazenda e o supervisor falou: não, amanhã a gente começou a vacinar aqui na sexta-feira, a gente não pode parar, né? Vamos continuar no domingo. Aí a gente tem que saber que no domingo começa a semana. Eu estagiei no domingo e vai colocar até domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não vai dar, vai extrapolar as horas. Não pode, tem que cuidar relacionado à quantidade de horas, que são 40 horas, né, nas férias. Mas, assim, se for necessário, não há impedimento, né? Obrigada. Então, pessoal, outra coisa importante é essa contagem referente à semana, tá? A maioria pensa que a semana começa na segunda, mas o primeiro dia da semana é o domingo aqui, tá? Então, para aquelas pessoas que forem estagiar na fazenda e porventura estagiar o sábado, o domingo, se acontecer, fiquem atentos, porque trabalhando no domingo, estagiando, melhor dizendo, no domingo, vocês só podem estagiar até a quinta-feira, como a Tatiana explicou, tá? Podemos prosseguir? Pessoal, Sim. aqui nós... Oi? Uma coisa que é importante falar é período por exemplo, em um feriado, um período letivo, mesmo que seja um feriado na sexta-feira e o próximo dia seja no sábado só pode ser no máximo 6 horas, né? E na sexta-feira é feriado, não pode estagiar, é período letivo, mesmo que seja feriado, é período letivo. Certo. Então, pessoal, vamos prosseguir.
Aqui, outra coisa importante, tá? Isso daqui, ó, vai pegar lá no terceiro ano. Por quê? Caso a estudante não cumpra todas as etapas previstas na portaria 53, que é essa que regulamenta o estágio, no projeto pedagógico do curso e as determinadas pela coordenação de estágio, o aluno ficará impossibilitado de obter os documentos de conclusão de curso. Então, pessoal, olha, muita atenção, eu vou reforçar isso frequentemente com vocês, por quê? Se vocês não cumprirem todas as etapas da portaria, do PPC, não seguirem as orientações, as determinações do departamento de estágio, uma delas já é a participação obrigatória nas reuniões, vocês podem ter problema lá no final do terceiro ano. E sim, já teve estudante que chegou ao final do terceiro ano e perdeu vaga, inclusive em faculdade. Por quê? Porque não tinha concluído o estágio. E nós não certificamos apenas o ensino médio. O nosso curso é técnico integrado ao nível médio. Então, é muito importante que vocês concluam a parte prática do estágio, que vocês entreguem todos os documentos em tempo hábil e concluam também, inclusive com a entrega, tá, dos documentos finais lá no terceiro ano, para que vocês possam obter os documentos de conclusão do curso. Tá? É muito importante seguir todas essas etapas. Então, muita atenção aqui. Pessoal, os nossos contatos, né? Atualmente eu estou responsável pelo setor, a Tatiane é nossa colaboradora, a estagiária do setor, ela pode orientar muito também vocês, enfim. E os documentos, gente, primeiro, dica, tá? Nós vamos encaminhar a gravação da reunião, vocês terão acesso, tá? Assistam, acelerem o vídeo quantas vezes vocês precisarem. Vocês vão receber esses slides, vocês vão receber o calendário, vocês vão receber a relação de professores orientadores, as informações de empresas serão atualizadas no site, tá? Então, olhem esses documentos, reservem um tempinho para uma leitura, leiam o passo a passo que eu mostrei lá no site, é muito importante, se atentem aos prazos que estão aqui nesses slides, vamos cumprir tudo, olhou, leu, ainda assim continuou com dúvida, pessoal, encaminhem um e-mail para coordenação de estágio, enviem um e-mail para a coordenação de estágio, tá? Não enviem para o meu e-mail, para o e-mail da Tatiane, eu nem coloquei ele aqui justamente por isso, porque nós estamos com uma média de 350 alunos agora, entre alunos de segundos e terceiros anos, além dos alunos que finalizaram agora em 2020, porque teve uma interrupção no estágio, então a demanda ela é muito grande. Então, para que a gente consiga responder a todos, atendê-los, encaminhem os documentos para esse e-mail e qualquer dúvida também. Mas eu peço que antes vocês assistam a gravação, leiam os documentos do site, principalmente aquele passo a passo. Persistiu a dúvida? Encaminhem um e-mail para a coordenação de estágio. Hoje, nós temos um prazo de 5 dias para respondê-los. Responder não significa resolver, porque muitas vezes demanda algumas outras ações, demanda contato com empresa, contato com orientador, com supervisor, tem uma série de situações ali. E nós somos 2 pessoas, 2 servidoras, para atender mais de 300 alunos, né? Então, eu conto com a compreensão de vocês e informo que tudo deve ser encaminhado para esse e-mail que nós vamos responder em até 5 dias úteis, tá? Mas podem ficar tranquilos que com a maior rapidez nós vamos respondê-los, tá? Olha, pessoal, uma informação. Ao término da reunião agora, o Fernando vai gerar para nós um relatório de presença, tá? Posteriormente, e essa presença, ela vai ser contabilizada no futuro, quando a gente for lá no terceiro ano, enfim, para emitir os documentos de conclusão, nós vamos verificar a presença de todos, a participação aqui, e aí vocês terão acesso também a todas as informações. E uma coisa, tem alguma dúvida? Vocês gostariam de fazer alguma outra pergunta agora?
Professora, essa avaliação de desempenho do estagiário, que é feita pelo supervisor e a outra pelo orientador, a gente que vai ter que imprimir e entregar para eles preencherem ou eles mesmos vão lá e imprimem e preenchem? Olha, vocês vão utilizar essas fichas lá no terceiro ano, né? Depois que vocês fizerem o relatório de estágio. Aí vocês vão imprimir essas duas fichas, tá? E o supervisor vai preencher, vai te avaliar, o orientador também. Mas é o estagiário, o aluno que imprime essa folha e entrega para o supervisor, para o orientador. Agora que nós estamos com essa situação por e-mail, vocês podem também baixar, salvar, né? Até lá eu acredito que a gente já tenha voltado presencialmente, mas se fosse hoje, vocês poderiam salvar, encaminhar para o e-mail, eles iriam assinar e depois vocês imprimiriam, digitalizaria e encaminharia para o nosso e-mail, tá? Patrícia, Oi. eu entendi o que a aluna perguntou. Ela quis perguntar assim, se era eles que vão preencher, assim, na ficha do supervisor e na ficha no anexo do orientador, é assim, os alunos vão preencher, eles vão preencher no computador os dados deles, os dados do supervisor, no caso de anexo de avaliação do supervisor, vai preencher os dados da empresa, vai preencher todos os dados. A única coisa que ele vai deixar em branco para preencher vai ser os espacinhos que o supervisor vai assinalar em X. A única coisa que vai ficar sem preencher. Aí o aluno imprime o arquivo já preenchido com os dados todos certinho, porque assim, tem os seus dados, os dados do aluno, muitas vezes o supervisor não vai ter todos os dados, né? Então tem que estar. E o aluno, ele vai ter todos os dados do supervisor. Então, ou pelo menos ele deveria, né? Aí ele vai preencher tudo, vai imprimir, aí ele vai levar lá para o supervisor, ele vai ler e vai assinalar as opções, ele vai avaliar o aluno e assinar. E assim é a mesma coisa com o orientador. Agora que a gente está em pandemia, o aluno preenche e manda em PDF, tanto para o supervisor quanto para o orientador. O orientador vai abrir o arquivo, avaliar e assinalar as opções que estão lá, assinar e mandar para o aluno, mas isso agora não é o caso de alunos do segundo ano, né? Entendi. Desculpa, pessoal, eu não entendi a pergunta dessa forma, peço desculpas, tá? Mas a Tatiane conseguiu esclarecer aí, né? Muito obrigada, Tati. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Oi, eu gostaria de saber se a gente pode estagiar na pet shop. Patrícia? Oi, eu não consegui entender. Pode falar, Tatiane. Então, essa aluna, ela perguntou, muito importante a pergunta dela, falou se ela poderia estagiar em uma pet shop. Assim, pessoal, vocês vão escolher o local de estágio de acordo com as atividades, de acordo com o que vocês fazem. Por exemplo, eu faço meio ambiente e vou para J. Joalheiro pedir estágio. Não tem condições, né? A gente tem que realizar o estágio de acordo com as atividades do curso que a gente faz. Por exemplo, eu faço meio ambiente, vou lá na Sama, vou pedir estágio no IBAMA, vou pedir estágio nesses locais que desempenham atividades relacionadas ao meio ambiente. Eu faço a pecuária. Por exemplo, no pet shopping. Se for um pet que atende apenas cachorro, gato, pequeno porte, você vai ficar lá dentro. Você vai ter contato com a agropecuária, com o agro, vai ter contato tanto com a agropecuária ou com a agronomia, campo, essas coisas. A gente tem que vocês mesmos respondem as perguntas. Até porque o seu orientador ele vai ler e vai ver se aquelas atividades estão dentro do curso de vocês. Então, para vocês não perderem tempo e o orientador não assinar esse documento, falar, não, isso não tem nada a ver com o curso de vocês, para vocês não perderem tempo, vocês mesmos façam as escolhas de vocês, né? Façam as escolhas do local que vocês vão desempenhar atividades do curso de vocês, relacionado ao curso de vocês. Certo. Mais alguma dúvida, pessoal?
Eu poderia fazer o estágio em uma Estágio de comércio. estágio de comércio em um escritório de contabilidade? Olha, você precisa analisar se lá nesse escritório de contabilidade você vai ter acesso, se você vai desenvolver atividades na sua área de formação. Sendo, não tem problema algum realizar o estágio, tá? Mas o que vocês precisam conversar na empresa? Uma coisa muito importante, eu não sei se vocês têm acesso, se já receberam, o catálogo dos cursos técnicos. Lá, ele tem algumas informações bem específicas. Eu posso também encaminhar no e-mail de vocês essas informações. Algumas especificações do curso. Isso vai contribuir, e no próprio PPC tem também, caso vocês não tenham, eu posso fazer um recorte ali, encaminhar, vocês vão ter acesso ali a algumas especificidades do curso, de modo que vai contribuir no momento que vocês forem procurar a empresa para estagiar, até mesmo para vocês entenderem um pouquinho se as atividades que serão realizadas lá estão ligadas à área de formação de vocês. Desculpa, eu não consegui ouvir. Pode falar, alguém tinha iniciado a fala? Não? Pessoal, mais alguém? Mais algum questionamento? Podem aproveitar, podem perguntar. Caso eu não consiga responder, a Tatiane não consiga, nós vamos procurar a resposta e vamos trazer para vocês em um outro momento, tá? Mas podem aproveitar para questionar, vamos aproveitar ao máximo esse momento aqui para a gente conversar um pouquinho. Licença, eu gostaria de pode ser saber uma com pessoa relação às formada em uma certa assinaturas área. Fala um pouquinho mais alto, eu não estou conseguindo te ouvir, Ana. Tá. Eu gostaria de saber das assinaturas com relação aos documentos do estágio. Vai ser tudo digitalizado? Isso. Nesse primeiro momento, você vai encaminhar, você vai imprimir, né? A pessoa vai assinar e você vai digitalizar, você vai escanear. Então, assim, você vai ficar com o documento original aqui, com a assinatura original, e o documento, bem como a assinatura, né? Ela vai vir digitalizada para nós. Era isso? Oi. Vai demorar muito para a reunião acabar. Eu não estou muito bem, a minha mãe tem que me levar na UPA e eu não queria perder essa lista para provar que eu compareci na reunião. É a Samira, né? Samira, Sim. eu não sei dizer se terminando a reunião, se vai sair o seu nome caso você saia antes, tá? Eu teria que ver com o Fernando, mas eu já anoto o seu nome aqui, tá? E depois eu peço que você reveja a gravação, leia todos os documentos, tá? Tudo bem, obrigada. Obrigada, melhoras. Pessoal, mais alguém? Mais alguma pergunta? Patrícia, Oi. eu queria saber se o supervisor que vai acompanhar a gente e tudo mais, se ele pode ser uma pessoa formada em um certo tipo de área, mas que trabalha nessa empresa, ele pode ser o supervisor mesmo assim, né? Por exemplo, médico veterinário que trabalha dentro da empresa, na empresa que a gente vai estagiar. Ele pode ser ou tem que ser, por exemplo, o gerente da empresa ou desse tipo? É o seguinte, Thalita, é muito importante que o supervisor, ou ele esteja, como eu disse anteriormente, formado na área, ou ele tenha vasta experiência. Por exemplo, se é uma pessoa, como você disse, que é formada em uma outra área, mas ele tem ampla experiência na área que você vai estagiar, ele pode ser o seu supervisor, sim, sem problema algum. Certo?
Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Pessoal, não tendo mais dúvidas, eu reforço para vocês a importância de toda a leitura dos documentos, do cumprimento de todos os prazos, de todas as etapas, tá? Para que a gente consiga aí percorrer esse caminho até a finalização lá do terceiro ano, né? Em 2022, com vocês saindo da instituição, formados, concurso técnico, com diploma de conclusão, com todos os documentos, tá? Eu agradeço muito a participação de vocês aqui hoje, reforço que estou à disposição para ajudá-los no que for preciso, a Tatiane também, nós estamos ali no setor para atendê-los, para ajudá-los, para orientá-los, mas é muito importante também que vocês façam a parte de vocês, contribuam nesse processo, porque, como eu disse anteriormente, é uma via de mão dupla, né? Todos nós, ambos os lados têm seus direitos, seus deveres, e eu acredito que se nós cumprirmos com todas as etapas aí, nós vamos conseguir finalizar esse ano e o próximo ano com sucesso, com todo mundo concluindo o curso técnico. Certo, pessoal? Tati, é isso? Mais alguma coisa? É isso. É só uma dica para os alunos que vão precisar escanear, que não tem impressora, para vocês baixar um aplicativo. Ele não é pesado e ele dá para vocês organizarem os documentos na ordem, que é o Can Scanner. Ele é muito bom, dá para vocês digitalizar por eles e mandar para a gente por e-mail, já fica salvo e dá para vocês organizar por ordem, sim, bem bom esse aplicativo, não é muito pesado. E eu queria também falar referente à ficha cadastro, que o aluno, por exemplo, vocês vão lá e vão encher a ficha, digamos que vocês vão baixar esse arquivo no celular de vocês, né? E vão lá preencher a ficha cadastro na empresa, né? Com os dados certinho de vocês, os dados da empresa, tudo certinho, a Patrícia falou, não podendo, só reforçando que não pode faltar dado nenhum. É muito importante para a coordenação de estágio, para agilizar o processo de vocês mesmos, né? Aí, lá embaixo tem a citação de assinatura do orientador. Não adianta vocês mandarem a ficha cadastro sem assinatura do orientador. Mas o orientador, no momento, ele não está na cidade. Vocês podem mandar para ele essa ficha podem mandar no arquivo mesmo, em arquivo de Word mesmo, vocês vão digitalizar e mandam para eles. Eles vão imprimir lá onde eles estão e alguns têm assinatura já salva no computador, alguns professores. E aí eles vão assinar e vão mandar para vocês, e aí vocês mandem para a gente, entendeu? Não pode, mas é porque o ano passado teve muito problema relacionado a isso. O aluno não sabe, não consegue, no momento, coletar a assinatura do orientador, do professor. Às vezes o professor não está na cidade, nesse período, né? E aí ele manda sem, e a gente não tem como a gente fazer o termo de compromisso sem saber que o orientador está ciente que vai orientar vocês. Então é importante que você, se não conseguir pegar a assinatura original, a assinatura física, vocês mandem para eles por arquivo em Word, que eles vão, ou em PDF, assim como ele pediu para vocês. Mas vocês encaminhem eles vão assinar, e aí eles vão devolver para vocês assinado. Não tem como não deixar. O ano passado a gente teve muito problema, mas eu não consigo, o professor também não consegue. Consegue sim. Todas as fichas, depois que a gente pediu, eles conseguiram mandar assinados pra gente, não tem problema, tá? É só vocês conversarem com eles certinho, explicar que pode fazer o termo, se não conseguirem a assinatura, vocês não conseguem o termo de compromisso. Eles sabem disso, todo mundo já sabe. Então é questão do aluno mesmo pedir a assinatura dele. É isso, Patrícia. Certo, pessoal? Então, é isso. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e me coloco à disposição para ajudá-los
em qualquer coisa que vocês precisarem, tá? Posteriormente, nós vamos encaminhar os documentos que eu citei, inclusive eu vou preparar os trechos do catálogo dos cursos técnicos e do PPC também, para poder enviar, tá, pessoal? Obrigada a todos, até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail para a gente. Tchau. Tchau.